Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é quarta, 1º de julho, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio, na seção Empresas, o WhatsApp libera a opção de reservar nomes de usuário. Em mundo, corte americana derrota Trump e mantém direito à cidadania por nascimento. Já no Brasil, mais milionários no país, recado de Lula no Mercosul e muito mais. E antes de começar nosso podcast, o patrocinador de hoje é para você que está precisando até pedir a ajuda dos universitários para entender as taxas de uma transferência internacional. Convenhamos que mandar dinheiro para fora do Brasil não deveria parecer uma prova de matemática. Mas quando o processo tem taxa escondida, câmbio confuso e burocracia demais, fica muito mais difícil saber quanto você realmente vai pagar. E é para simplificar isso que existe a nossa parceira Remessa Online. Pela plataforma da Remessa, você envia dinheiro para o exterior de forma simples, com câmbio competitivo e taxas transparentes. E para novos clientes tem um benefício exclusivo do podcast. Acessando remessaonline.com.br e usando o cupom DAILYFIN50, tudo junto, você garante 50% de desconto na sua taxa de câmbio. O link para você conferir está na descrição do episódio. Boa, Branco. E agora, voltando para nossa programação, bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, o WhatsApp começou a liberar uma mudança que pode alterar a forma como pessoas e empresas se encontram dentro do aplicativo. A plataforma passou a permitir a reserva de nomes de usuário para sua base global de 3 bilhões de pessoas, aproximando o WhatsApp de redes sociais como Instagram, X e Telegram. Na prática, isso significa que usuários e empresas vão poder ser encontrados por uma identificação única, sem precisar compartilhar o número de telefone. A mudança é relevante porque aumenta a privacidade e, ao mesmo tempo, facilita conexões comerciais dentro do próprio aplicativo, como atendimento, compras e pagamentos. Agora, saindo dos aplicativos e indo para os bastidores da tecnologia, a Apple teve um vazamento sensível envolvendo o futuro iPhone 18 Pro. Fotos e documentos do aparelho foram parar na Dark Web depois de um ataque hacker contra a Tata Electronics, que é uma fornecedora indiana da Apple. E o tamanho do problema chama atenção. O grupo Road Leaks assumiu a invasão e divulgou mais de 200 mil arquivos confidenciais. Esse material revela quem produz cada componente do aparelho e pode expor a cadeia de fornecedores da Apple a concorrentes, justamente no momento em que a Tata é peça-chave no plano da empresa de reduzir a dependência da China. E para fechar o giro de empresas, tem a França apertando o cerco contra a moda ultra rápida. O país aprovou uma lei para multar varejistas de ultra fast fashion como Shein e Temu, tentando reduzir o impacto ambiental das chamadas roupas descartáveis. A estimativa é que entre 4% e 9% das roupas não vendidas acabem sendo destruídas. As multas podem chegar a 6 euros por peça vendida e as empresas atingidas também ficam proibidas de anunciar com influenciadores. Mas teve um recorte bem calculado nessa lei. Para preservar marcas europeias como Zara e Decathlon, a regra mirou apenas empresas com lançamentos muito acelerados e preços muito baixos. Pois é, Andrezinho, e com um bloco tão carregado, dá para ver como tecnologia, privacidade e consumo seguem mexendo com as grandes empresas. Mas com a seção empresarial fechada, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, martelo batido na Suprema Corte dos Estados Unidos. Na última edição, a gente comentou por aqui sobre 3 julgamentos importantes da Corte americana. E ontem, novas decisões voltaram a movimentar o país. E a principal delas foi uma derrota para Donald Trump. Por 6-3, os juízes rejeitaram a tentativa do presidente de restringir a cidadania por nascimento, uma das prioridades dele na política
política de imigração. E o ponto central aqui é que a Suprema Corte confirmou que qualquer pessoa nascida nos Estados Unidos, com exceções limitadas, é cidadã americana. Na prática, a Corte derrubou a ordem assinada por Trump que retirava esse direito de filhos de imigrantes ilegais ou de turistas. Para entender melhor o caso, os Estados Unidos adotam historicamente o princípio do jus soli, ou direito de solo. Isso significa que quem nasce no território americano recebe a cidadania independente da nacionalidade do país. Esse direito está previsto na 14ª emenda da Constituição americana. Só que no primeiro dia de mandato, Trump assinou uma ordem limitando esse direito apenas aos filhos de cidadãos americanos ou de residentes com green card. Segundo analistas, essa medida poderia afetar até 250 mil bebês por ano, o que mostra que não era uma mudança pequena. E o centro da disputa jurídica foi a interpretação da expressão sujeitos à sua jurisdição. Com base nessa leitura, Trump argumenta que a cidadania automática incentiva a imigração irregular e incentiva também o chamado turismo de nascimento, que é quando estrangeiros vão aos Estados Unidos apenas para ter filhos no país. Olhando para o quadro geral, essa regra não é exclusiva dos Estados Unidos. Pelo menos 32 países adotam normas semelhantes de cidadania por nascimento, incluindo Brasil, Canadá, Argentina e México. E ainda teve outra decisão importante ontem, também vinda da Corte Americana. Por unanimidade, os juízes decidiram que estados podem proibir a participação de mulheres transgêneros em competições femininas escolares e universitárias. Foi um dia de decisões fortes em Washington envolvendo temas que atravessam imigração, cidadania e disputas culturais dentro dos Estados Unidos. Mas com esse panorama internacional fechado, a gente vira agora a chave e vai direto para o noticiário aqui do Brasil. Começando o bloco de Brasil, o país ganhou mais milionários, mas a fotografia da riqueza ainda mostra um contraste grande. Segundo o Global Wealth Report, o Brasil ganhou 9.215 novos milionários em 2025, uma alta de 2,4%. Ao todo, são 386 mil pessoas com patrimônio acima de $1 milhão, ou cerca de 5,1 milhões de reais. E com esse número, o Brasil segue com a maior quantidade de milionários da América Latina. O México aparece em segundo lugar, com 333 mil pessoas nessa faixa de patrimônio. Só que tem um outro lado importante nessa história. Mesmo com esse avanço no topo da pirâmide, 69% dos adultos brasileiros ainda têm patrimônio inferior a $10 mil, algo em torno de R$51 mil. E olhando para o quadro global, o movimento também foi de crescimento. A riqueza no mundo avançou 10,8% em 2025, enquanto o número total de milionários aumentou em quase 1 milhão, chegando a 57,5 milhões de pessoas. Agora, mudando de assunto, ontem o presidente Lula também chamou atenção na cúpula do Mercosul. Durante o encontro, ele afirmou que vai tentar a reeleição para garantir a democracia no Brasil e ainda disse que ninguém é dono da América do Sul, numa fala interpretada como uma indireta a Trump. E o contexto político da região pesa bastante nessa fala. Hoje, líderes da direita governam a maioria dos países da América do Sul, mas Lula defendeu que o Mercosul fique acima das diferenças ideológicas. Além disso, o presidente defendeu o uso da estrutura do Pix em pagamentos regionais, com a ideia de reduzir custos nas transações entre países e ampliar o uso de moedas locais. Agora, puxando para as contas públicas, o setor público consolidado, que reúne União, estados, municípios e estatais, registrou déficit primário de 56,1 bilhões de reais em maio, segundo dados divulgados ontem, dia 30. No acumulado do ano, o rombo soma 24,9 bilhões de reais, o equivalente a 0,45% do PIB. Além disso, a dívida bruta subiu para 81,1% do PIB, o maior nível desde 2021. Desde o início do governo Lula, esse indicador já avançou 9,4 pontos percentuais, mostrando uma pressão importante sobre o quadro fiscal do país. E ainda ontem, no meio desse cenário, o governo anunciou 525 bilhões de reais para o agronegócio e também mudou as regras do crédito rural. Pois é, Branco, entre mais milionários, recados políticos no Mercosul e contas públicas pressionadas, o Bloco de Brasil veio bem movimentado hoje. Mas agora, com a nossa
nossa sessão nacional fechada, bora conferir como foi o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo exterior. Nessa terça, o S&P 500 subiu 0,79%, enquanto o Nasdaq avançou 1,52%. Com isso, os dois índices encerraram o melhor primeiro semestre desde 2024. No acumulado dos 6 primeiros meses de 2026, o S&P 500 subiu 9,55% e o Nasdaq avançou 12,79%. E apesar da recente mudança de foco do mercado em relação às empresas de tecnologia, a inteligência artificial continuou reinando de forma absoluta. Isso fica claro quando a gente olha para o desempenho de alguns nomes nesse ano. As ações da SanDisk, por exemplo, acumulam alta de mais de 700%, enquanto as da Intel sobem cerca de 250%. Olhando agora para o Brasil, o Ibovespa fechou essa terça em queda de 0,68%, aos 172.024 pontos. No acumulado do semestre, porém, o índice avançou 6,76%. Por aqui, o CAGED registrou a criação de 73 mil empregos formais em maio. O número representa menos da metade das 153 mil vagas abertas no mesmo mês de 2025 e foi o pior resultado para maio desde 2020. Para fechar, o dólar recuou 0,23%, cotado a R$ 5,16. E agora que fechamos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não, já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!